14 estados brasileiros já editaram uma lei criando o ICMS Verde, ou lei ecológica que favorece os municípios que investem na conservação e preservação ambiental. No Rio de Janeiro, as prefeituras têm respondido positivamente aos incentivos. Para você ter uma ideia, em 2013, os municípios fluminenses vão receber mais de 177 milhões de reais em ICMS Verde. Desde 2011, Silva Jardim, que fica na região dos Lagos, lidera o ranking dessa arrecadação. Vamos ver na matéria. A lei do ICMS Verde, ou ICMS Ecológico, foi criada em 2007 e, desde então, tem provocado mudanças em muitas prefeituras, que passaram a enxergar o meio ambiente com outros olhos. É importante entender que o ICMS Verde, ou ICMS Ecológico, ele é uma ferramenta que ele promove o que a gente chama de capital natural. Nessa visão moderna, nessa visão de entender a natureza como um capital natural importante, atribuir um valor e dar um reconhecimento para o território nos municípios que têm essas áreas protegidas, isso em si já é um incentivo, já é um avanço em termos de percepção de para que serve a natureza para o nosso dia a dia, para a nossa vida. A lei é interessante porque ela não aumenta R$1 de imposto, mas ela distribui mais recursos para aquelas prefeituras que investirem mais, criando unidades de conservação, implantando elas de fato, acabando com o lixão e fazendo a coleta seletiva e melhorando a qualidade da água, sobretudo com saneamento. Em 2013, os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro vão receber 177 milhões e 700 mil reais em ICMS Verde. Desde 2011, Silva Jardim, que fica na região dos Lagos, lidera o ranking de arrecadação. Para este ano, o município vai receber do governo estadual quase 8 milhões e meio de reais. Então, muitos prefeitos que olhavam com desconfiança a questão de criar um parque, por exemplo, vai dar problema, não vou poder fazer um empreendimento, não vou arrecadar imposto, agora percebe que proteger o meio ambiente dá din-din na caixa do município, que é uma linguagem que qualquer prefeito percebe. O antigo lixão da cidade foi fechado. A ideia da nova administração é remediar essa área, ou seja, fazer com que o gás metano seja captado corretamente e impedir que o chorume contamine os recursos hídricos. Eu acredito que nos próximos 15 dias já saberemos qual empresa vai fazer esse estudo aí para posteriormente a remediação. Então logo seja feita a remediação, a gente fazer um parque municipal, entendeu? Transformando de uma área de lixo numa área de preservação ambiental. Atualmente, o lixo da cidade vai para o aterro sanitário de São Pedro da Aldeia. Remediar um lixão gera praticamente 900 mil, 1 milhão por ano para o município. Isso é mais do que, às vezes, o valor para fazer essa obra. Então, é um lucro, certo? Silva Jardim vai receber este ano quase 2 milhões de reais pelos mananciais de água que possui. A Lagoa de Juturnaíba fornece água para toda a região dos lagos. Mesmo poluída, ela é importante fonte de renda também para o pescador artesanal, como o Pitu, que aprendeu a pescar nessas águas e hoje ensina ao filho mais velho os truques da profissão. Que tipo de peixe tem aqui? Bastante tucunaré. Tucunaré, traíra, acará e muito baga africano. A nossa política do atual prefeito está focada em criar biodigestor, fazer força anaeróbica, criar todo o mecanismo de realmente limpar nossas águas. Pela lei do ICMS Verde, um município que é bem pontuado em áreas protegidas e mal pontuado em saneamento pode aplicar parte do repasse do imposto ecológico para investir em melhorias dos recursos hídricos. Um prefeito criativo, inteligente, com uma Câmara de Vereadores que possa lhe dar um apoio numa estratégia como essa, ele vai investir esse recurso, que é resultado das áreas protegidas, que às vezes nem foi ele que criou, mas ele pode investir, por exemplo, em saneamento e aumentar a performance do município no ano seguinte e conseguir, então, um valor ainda maior e ir trabalhando esses recursos para melhorar o desempenho do próprio município. As unidades de conservação garantem a maior fatia do ICMS Verde de Silva Jardim. São quase 3 milhões e 500 mil reais só em 2013. Márcio Pinto Júnior transformou em definitivo sua fazenda numa reserva particular do patrimônio natural há quase 8 anos. Atualmente, quem tem uma unidade de conservação como essa não recebe nenhum incentivo do governo por ajudar a manter a floresta em pé. Com um repasse do ICMS Verde, Márcio espera receber uma parte deste benefício. Entendeu? Até agora nós preservamos.
E nós que já preservamos não temos direito a nada, porque nós já está preservado. Como é um recurso público, a prefeitura não pode repassar diretamente para a conta do proprietário. Isso seria ilegal. É preciso que tenha algum tipo de fundo, é preciso que tenha algum tipo de associação civil sem fins lucrativos. Então esse arranjo, essa governança é que ainda não está pronta e que ainda não permitiu de fato transformar uma lei, que é uma boa ideia, que é uma lei positiva, numa ferramenta efetiva. Isso é claro que é assunto ideal para Fernando Rossetti, ele está aqui ao meu lado. Fernando, explica tecnicamente isso para a gente. Então, Tiago, um dos grandes problemas do meio ambiente, da preservação ambiental, da questão da economia verde, da sustentabilidade, é como é que você financia isso. É caro. Vamos dizer, você derrubar uma mata, plantar soja e colher a soja, você ganha dinheiro. Você não derrubar a mata, você não ganha dinheiro. Então, o ICMS, você pega uma parte do imposto que é cobrado, que já é cobrado, e você vai dar mais dinheiro para os municípios que tiverem políticas. Então, o primeiro passo é criar uma lei que vincula uma parte dos impostos arrecadados pelo Estado a meio ambiente. E aí você cria um sistema de pontuação para os municípios que permite que você vai dar mais dinheiro para os municípios que tiverem práticas sustentáveis, práticas ambientais de preservação ambiental, de manter a mata em pé, de cuidado com a água, e assim você consegue estimular atividades ambientais melhores. 14 estados estão incentivando isso. O que está faltando para a gente avançar? Eu acho que essas mudanças importantes na humanidade de preservação ambiental, por exemplo, que é uma coisa que faz 1, 2 gerações no máximo que a gente tem essa preocupação, são movimentos lentos. Então, está todo mundo experimentando. Inclusive, o Brasil é pioneiro nisso, né? O Brasil ganhou vários prêmios internacionais por causa do ICMS verde. Mas eu acho que precisa formação dos agricultores, os prefeitos precisam entender melhor, já tem sites de melhores práticas, exemplos de como funciona, mas realmente, o desafio é articular, e articular é sempre difícil, Estado, município, agricultor, as ONGs, numa política de preservação ambiental, de geração de sustentabilidade ambiental. Tem muitos prefeitos que estão nos assistindo agora. Qual é o primeiro passo? Qual é a primeira dica que você daria para eles? O prefeito tem que procurar a lei do ICMS, verificar como é que ele ganha mais pontos, que tipo de atividade ele vai ganhar mais pontos, se é na gestão do lixo, se é na preservação da mata em pé, e ter políticas para isso. E muitas vezes, para ter políticas, ele precisa conversar com a comunidade, conversar com os agricultores para conseguir implementar. Mas é muita conversa e uma disponibilidade, uma disposição de fazer isso, e o Estado criar realmente incentivos para quem fizer bem feito. Obrigado, querido. Obrigado.